Graça e paz, povo abençoado. O tema do nosso vídeo, o uso da hipnose dentro das igrejas. Vamos ler Miqueias capítulo 5, versículo 12. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Como que funciona a hipnose? Olha, meus queridos, vou usar aqui um exemplo aqui do G12. Lembra do G12? As vítimas entram facilmente em estados alterados de consciência, chegando à regressão ao útero. Vocês já ouviram isso? Regressão ao útero materno? E também a viagem fora do corpo. Então, agindo com todas as pessoas que passaram por um estado de hipnose, né? Muitos daqueles condicionados mentais, né, começam a cair para trás, né? Vocês já ouviram falar no famoso caicai, né? A falar línguas estranhas, a rir descontroladamente, né? E até mesmo a se arrastar pelo chão como animais, né? Como minhocas espirituais, nas mãos dos pescadores de almas, né? Pescadores de homens. Então tudo isso porque ignoram que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Que o Espírito Santo não é um hippie, né? E, portanto, nunca age numa mente perturbada por mecanismos psicológicos. A meditação nas palavras ouvidas, os cânticos repetidos, as leituras bíblicas fora do contexto, escolhidas para o fim desejado, né? São manobras, são ferramentas, né? Já se fixaram na mente de cada um robô espiritual ali presente. Então, são estratégias, né? São mecanismos. E não é surpresa que a hipnose está presente dentro das igrejas. Há muitos anos atrás isso já aconteceu, né? Mas com o passar do tempo, líderes evangélicos têm mergulhado cada vez mais e mais fundo no uso dessas técnicas para ludibriar seus fiéis. Pastores se formam, né, como profissionais da hipnose e aplicam essas técnicas no povo que lota seus templos, né? Pessoas que são enganadas e se deixam enganar por falsos profetas, acreditando que eles têm o poder do Espírito Santo, mas na verdade são oportunistas, em busca dos seus próprios desejos. Tem alguns pontos aqui que eu quero pontuar. Primeiro, esses enganadores, eles preparam um ambiente físico, né? Tudo começa aí. Os templos, por exemplo, que esbanja pomposidade, que demonstra o mínimo de prosperidade a fim de encher os olhos de quem chega nesses lugares. Outro ponto também usado, geram uma atmosfera forçada de emocionalismo, né? Por isso basta alguns requisitos, né, como o ministério de música, com bons instrumentos tocando, esses sucessos gospel de autoajuda, né? Tudo isso aí coopera para o ambiente, né? Outro ponto também que eles buscam muito é um líder carismático, né? Bem desenrolado, que domina as técnicas de sugestionamento e introdução. Este fala de forma a gerar o máximo de expectativa, fazendo as pessoas acreditarem que algo, né, algo grande, algo gigante vai acontecer. Bem, essas pessoas, né, esses homens, são capazes de identificar no meio da multidão, né, começa a observar no meio da multidão os mais suscetíveis, né, ou sujeitos, ou vulneráveis, ou aptos, capazes, né, melindrosos, passíveis, né, pessoas passíveis à hipnose, e usá-los como exemplo,
que serve de gatilhos para outros se abrirem à técnica deles, a hipnose, né? Então, dentro deste ambiente gerado, a multidão entregue à mente coletiva, né, já aberta ao mínimo estímulo para serem hipnotizadas. Então tem seu senso crítico afastado e entram no estado alterado da mente. Assim perdem a capacidade de discernir, né? Eles não conseguem discernir porque já estão todos controlados, né? Não conseguem discernir a realidade da fantasia. Então manifestam falsos demônios, pura enganação e controle da mente por parte do hipnotizador, o técnico da hipnose, né? Então pessoas com dores em geral param de senti-las quando, pelas técnicas da hipnose, suas mentes sugestionadas fantasiam a cura. Um efeito que depois de 3 semanas passa, né, e a pessoa volta a sentir as mesmas dores. Em muitos casos, ainda piores. Então, quando essas pessoas voltam na igreja, a enganação continua, pois são acusadas ainda de terem pouca fé, de estarem duvidando da cura. Por aí vai, mexendo no emocionalismo, né? Mexendo na mente, né? Ainda colocam eles e ainda apertam eles ainda, né? Dizendo que eles não têm fé. Então, muitos vícios também são deixados, pois no processo hipnótico, estando no estado alterado da mente, o líder sugestionador é capaz de mexer com a estrutura psíquica, levando esta pessoa a esquecer do vício. Mas a pessoa não foi curada, apenas enganada. Ela continua com o vício, continua com o problema dentro dela, mas escondido na mente pelo efeito provocado pela hipnose. Mas a multidão na igreja aplaude e pensa que foi um milagre de Deus. E na realidade não passa de mentira, não passa de um truque, né? E acontece o mesmo com os famosos objetos ungidos. A pessoa dentro desses lugares, ou mesmo na frente da televisão, passa por este processo de preparação para estar aberta à hipnose. Ficam ouvindo o líder falar, ouvem as músicas de autoajuda, daí pegam esses objetos e fantasiam a realidade. Pensam que há algum tipo de poder de Deus nesses objetos. Mas na verdade, a mente dessas pessoas está sendo bagunçada, invadida e entulhada. À primeira vista parece não houver nenhum problema, nenhum mal, mas com o passar do tempo desenvolvem suas patologias psíquicas e difíceis de serem resolvidas. Já ouviram falar no Kaikai? O Kaikai também segue o mesmo princípio, pura hipnose. São induções e sugestionamento. As pessoas se surpreendem, né, presenciando tais fenômenos, né, para eles sem explicação, feitos meio a ambiente cheio de luzes, né? Eles preparam o ambiente, luzes, né, nas enormes plataformas com músicos profissionais e muitas vezes câmeras de TV. Então é um cenário pomposo, mas onde o poder de Deus é substituído pelo técnico hipnótico, né? Onde o Espírito Santo, na verdade, já não está, né? São lugares onde os homens levam o Evangelho no peito, na força do seu próprio braço, né? É um mecanismo, é uma coisa mecânica. E muitas pessoas são enganadas e
E não veem diferença entre evangelho, né, tradições religiosas, filosofias de homens, porque são técnicas, né, são técnicas hipnóticas. Então, vivem um falso cristianismo de um Jesus inventado por oportunistas que, ao fim ou durante essas bizarrices, pedem, e não é pouco, é muito dinheiro para sustentarem seus patrimônios, que não são poucos, né? São muitos patrimônios que esses homens adquirem através desses enganos. Então, muitas outras pessoas não estão sujeitas à enganação assim, mas que desejam uma fatia deste bolo. São movidas pelo orgulho e desejo de ter um cargo ou função que lhes coloque em evidência neste rotulado mundo gospel. Elas se deixam levarem em busca de atender os desejos de seus próprios corações. Os fenômenos presenciados, né, aquelas coisas, entrevista de demônio, todas essas coisas, né, entrevistando o diabo, tudo isso aí, os fenômenos presenciados nesses lugares, de outro lado, igrejas milagreiras, como expulsão de demônios, curas, entre outras muitas, não tem nada de sobrenatural, nada de poder divino. Não é a ação do Espírito Santo. Deus não está nesses lugares, até porque nós somos habitação, nós somos o templo de Deus. Então, tudo é enganação, tudo é mentira, hipnose, sendo usado para promover tais eventos fenomenológicos. Nesses dias, há uns tempos atrás, né, há umas décadas atrás, né, e nesses dias, o Evangelho de Cristo já não é mais o poder de Deus para todo aquele que crê. Agora ele é apresentado agora como o poder do crente para a obtenção de tudo aquilo que quer, né? A tal prosperidade, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 em diante: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, versículo 11, ou faça encantamentos, que sejam médio ou espírita, ou que consulte os mortos, versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa destas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Bem, meus queridos, aqui está algo relativo ao que nós temos visto ao longo dos tempos aí, dentro desses lugares intitulados de igreja, que são lugares de manipulação. Infelizmente, não tem nada com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo nunca mostrou essas coisas. A igreja primitiva nunca esteve envolvida com essas coisas. Isso não passa de filosofias humanas, isso não passa de técnicas hipnóticas que esses homens buscam aprender, porque isso aí é um prato cheio, né? Isso aí tem servido para aprisionar pessoas, enganar pessoas incautas. Amém, meus queridos? Fico por aqui, sou o irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, ajude o canal a crescer, deixe seu comentário aí e compartilhe a mensagem. Melhor noite, graça e paz.